No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo ao 24º episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e no episódio de hoje nós vamos debater sobre o livro Business Model Generation, da editora Alta Books, a mesma editora, inclusive, dos meus livros. Bom, e esse livro em específico é um pouco diferente dos outros livros que nós já debatemos aqui no Resumo Cast, porque esse não é um livro de leitura corrida, esse é um livro de referência, esse é um manual, é um livro de consulta. A principal proposta desse livro e o que nós vamos discutir no episódio de hoje é sobre uma nova forma, uma nova maneira de entender e de pensar o conceito do modelo de negócio. Você vai ver que o modelo de negócios tradicionais, aquele modelo de negócio com 50 ou mais páginas, não faz mais sentido nos dias de hoje. Nos dias de tantas mudanças rápidas e constantes, no conceito de startup, no conceito de produto mínimo viável, o modelo de negócio ele requer também agilidade, ele requer também uma flexibilidade. E é sobre isso que nós vamos falar e debater no episódio de hoje com o livro Business Model Generation. E você está convidado, seja muito bem-vindo. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast e no episódio de hoje vamos falar sobre o Business Model Generation, que foi um conceito criado por 470 empreendedores ao redor do mundo de 45 países diferentes e ele foi publicado inicialmente fora do Brasil de forma independente e já vendeu mais de 1 milhão de cópias. É um livro para visionários e para aqueles que contestam os modelos tradicionais. Se a sua organização precisa se adaptar a um ambiente complexo e desafiador que está constantemente se modificando, mas você ainda não tem uma estratégia, então esse livro é para você. Imagine que você tem uma ideia de negócios, mas não sabe como dar o primeiro passo para executá-la. Faz uma pesquisa por conta própria ou pergunta para alguns amigos e todos lhe dizem para escrever um plano de negócios, certo? Errado. De acordo com Alexander Osterwalder e Yves Pignon, os autores do Business Model Generation, você está completamente equivocado se acha que um plano de negócios vai resolver o seu problema. Eles afirmam que plano de negócios são perda de tempo. Planejar é importante, sim, mas o modelo tradicional de plano de negócios nunca resiste ao primeiro contato com o mercado. Os planos de negócios tradicionais têm como objetivo descrever, na primeira tentativa, como será o modelo final de negócios. Já o Business Model Generation propõe um exercício para encontrar o modelo final de negócios através de hipóteses iniciais, que serão testadas, aperfeiçoadas e possivelmente substituídas por outras. O Business Model Generation tem como objetivo achar um modelo de negócios ideal de forma extremamente rápida e ágil, para que ele comece a ser executado imediatamente. Mas o que é um modelo de negócios? Na verdade, os autores dizem que fizeram essas perguntas em diversos países e que as respostas eram sempre diferentes. Por isso, eles resolveram criar o Business Model Generation, que facilita a visualização dos aspectos mais importantes de um modelo de negócios. O modelo de negócios descreve como uma organização cria, entrega e captura valor. Para conseguirmos entender de fato a diferença entre plano de negócio e Business Model Generation, ou quando eu utilizo um e se devo utilizar um e não outro, é importante que nós entendamos os diferentes tipos de negócios nos dias de hoje.
Nós temos uma escola de administração tradicional, uma escola de administração clássica, que é promovida em grande parte das universidades, em grande parte dos cursos, pelo Sebrae e várias outras entidades tradicionais que fomentam o empreendedorismo, que são relacionadas a negócios tradicionais, negócios convencionais, negócios que você consegue prever o futuro analisando o histórico porque ele existe. Por exemplo, um exemplo muito prático e claro. Se eu vou abrir uma loja, se eu vou abrir uma padaria, por mais que é um negócio novo, por mais que é um negócio que também tem o seu risco, é uma atividade de risco, mas é uma atividade muito mais fácil de ser mensurável. Eu consigo mensurar qual que é o modelo de negócio para vender pão, eu consigo mensurar quanto que eu vou gastar, eu consigo mensurar quanto que eu vou cobrar, qual é o perfil da minha região, concorrente, mercado, praça e todos os fatores que existem no modelo de plano de negócios tradicionais. E ele muitas vezes ele foi utilizado com o objetivo de conseguir empréstimo, de conseguir financiamento dentro de um banco, já que era exigido um plano de negócio. A grande diferença é que ao analisar, ao pensar, ao falar em negócios de inovação, ao falar em startups, ao falar em negócios disruptivos, nós não temos histórico passado. Nós não temos referências de um negócio que é novo, de um negócio que é inovador, de um negócio que é disruptivo. Por isso que a proposta do Business Model Generation ele vem junto com o novo conceito, com a nova forma de empreender através de startups, essa nova economia compartilhada que exige flexibilidade, que exige rapidez, que exige mudança constante. E por isso nós não podemos nos dar ao luxo de perder tempo no início do negócio, na construção de um negócio, de um plano de negócio e principalmente, o que é muito comum, infelizmente, o empreendedor ficar preso, engessado a um plano de negócio que ele construiu inicialmente. Então, antes de nós começarmos a debater a fundo sobre o BMG, o Business Model Generator, é importante que nós entendamos, plano de negócio funciona para empresas tradicionais, empresas que têm históricos, empresas que você já tem como analisar mercado, concorrência, modelo de negócio. O Business Model Generator ele vem como uma nova proposta para empresas disruptivas, para empresas inovadoras, para empresas que requerem uma certa mudança ainda mais veloz, apesar de, nos dias de hoje, não dá para pensar que uma empresa tradicional também não tenha que estar mudando, não tenha que estar inovando. Por isso que eles acabam entrando em sinergia em muitos momentos, mas essa, para a gente começar a entender a diferença de plano de negócio e Business Model Generation, a gente tem que entender qual é o negócio que eu estou criando para mim poder entender qual é a ferramenta que eu tenho que utilizar para começar a construir esse negócio. A estrutura principal do Business Model Generation está baseada em um quadro ou um canvas que é formado por 9 blocos. Cada um desses blocos sempre existiu e não são nenhuma novidade para empreendedores e administradores de organizações. A grande novidade é que agora nós temos 9 blocos em apenas uma folha de papel, o que facilita entender como eles se encaixam e se relacionam uns com os outros. Agora podemos entender que apenas uma boa ideia ou um bom produto não é o suficiente. É preciso sim criar um modelo de negócios que funcione. Se você ainda não conhece o Canvas, baixe ele no link que colocamos na descrição desse episódio. Cada um dos 9 blocos do Canvas define um dos mais importantes aspectos que precisam ser levados em conta para que o modelo de negócios realmente funcione. Vamos agora descrever brevemente cada um desses blocos. O primeiro bloco fala a respeito do segmento de mercado. São todas as pessoas ou organizações para as quais você cria valor. São os seus clientes. O segundo bloco fala a respeito da proposta de valor. São os serviços ou produtos que resolvem os problemas e que são percebidos como valor pelo seu cliente. O terceiro bloco fala a respeito dos canais de distribuição, que são as formas como o seu modelo de negócios entrega o valor criado para os segmentos de mercado. São canais de vendas, comunicação e distribuição.
O quarto bloco fala da relação com os clientes. Ele procura identificar as maneiras como o seu negócio estabelece e mantém relações com seus clientes. O quinto bloco fala a respeito do fluxo de receita. É o capital que entra assim que você entrega o valor ao seu cliente. No sexto bloco temos os recursos-chave, que são os recursos internos que pertencem à organização e que são usados para criar e entregar a proposta de valor. O sétimo bloco fala das atividades-chave. São as atividades executadas para que a proposta de valor seja criada. No oitavo bloco, temos as parcerias-chave. Analisando esse bloco, podemos ver que algumas atividades podem ser terceirizadas para parceiros, assim como alguns recursos também podem ser fornecidos por eles. E, finalmente, o nono e último bloco fala a respeito da estrutura de custos. Esse bloco analisa os demais blocos e identifica os gastos necessários para que o modelo de negócios funcione. Para que você conheça o Canvas e a maneira como os blocos estão organizados, baixe ele aqui no link que nós adicionamos na descrição desse episódio. Existe uma quantidade incrível de material online que explica com detalhes como preencher cada parte desse Canvas. O livro comenta que a forma mais eficiente de utilizar o Canvas é imprimi-lo ou desenhá-lo em um quadro e deixar exposto em um local onde a sua equipe possa visualizá-lo com frequência. Nunca escreva diretamente no Canvas. Segundo os autores, isso é um crime. Sempre utilize post-its, pois dessa forma as ideias podem ser facilmente modificadas e todos terão a impressão de que a busca por um modelo de negócios ideal tem que evoluir constantemente e se modificar de acordo com as hipóteses que estão sendo testadas no momento. Escrever as ideias em post-its acaba transformando cada post-it em um vetor de discussões estratégicas sobre como deve ser o modelo ideal para aquele negócio. E é muito fácil entender por que o Business Model Generator teve tanto sucesso e está sendo tão utilizado pelos empreendedores no dia de hoje, porque nós sabemos que na prática, na realidade, no dia a dia da vida comum de um empreendedor, nenhum grande negócio, nenhum empreendedor que construiu uma grande empresa, uma empresa referência no mercado, começou o seu negócio com um plano de negócio. O plano de negócio ele é ótimo para professores, ele é ótimo para o mundo acadêmico, ele é ótimo dentro desse cenário teórico. Mas na prática a gente sabe que não é assim que acontece, não foi assim que grande parte dos negócios começaram e surgiram, até porque os empreendedores ao iniciar um negócio disruptivo, ao iniciar um negócio inovador, não tem informação, não tem tempo de sentar e de prever cenários inimagináveis, de prever todas as situações possíveis, de prever todas as possibilidades que o seu negócio pode ou não dar certo. A gente sabe que nós só conseguimos entender de fato, validando isso na prática, validando com o mercado, validando com o cliente, validando no dia a dia do negócio. E eu já vi muitas histórias de empreendedores que começaram o seu negócio, começaram o seu plano de negócio, entre aspas, em um guardanapo, em um restaurante, numa conversa de restaurante, rabiscaram um guardanapo e daquele guardanapo surgiu uma empresa. Rabiscaram um pedaço de papel, rabiscaram um rascunho de papel e dali nasceu o embrião de um novo negócio. Ou seja, nenhum empreendedor tem a paciência ou tem a possibilidade de dar o luxo de perder tempo, entre aspas, em fazer um plano de negócio de 50 páginas, 100 páginas. E eu arrisco a dizer que talvez se Steve Jobs, se Bill Gates, se grandes empreendedores tivessem analisado todos os fatores possíveis de um plano de negócio, eles não teriam colocado em prática o seu negócio. Porque a gente sabe que se começar a prever tudo que pode dar de errado, todas as possibilidades, ninguém empreende e ninguém faz nada. E é por isso que o BMG ele vem resolver essa dor do empreendedor de, através de uma única página,
um único arquivo, uma única cartolina, uma única folha. Eu consigo ter em 9 passos, esses 9 passos que o Gustavo comentou, eu consigo enxergar de uma forma clara as principais áreas da minha empresa. Eu consigo mostrar para um potencial parceiro, para um potencial cliente, para um potencial investidor, de uma forma muito rápida, muito visual e muito prática, o que é o meu negócio e se faz sentido o meu negócio. Eu também consigo mudar de uma forma muito rápida o meu plano de negócio. Eu não preciso ficar preso a um plano de negócio que foi construído de uma forma muito robusta, já que com o BMG eu consigo mudar e alterar de uma forma muito rápida e muito fácil. Então esses 9 pontos que o Gustavo comentou são pontos que muitas vezes o empreendedor ele já tinha essa visão, ele já tinha essa pesquisa mentalmente, mas agora ele consegue colocar em um papel, ele consegue colocar de uma forma visual muito mais clara. Fatores básicos como entender o mercado, entender qual é a proposta de valor que eu vou oferecer para o meu cliente, como que eu vou distribuir meu produto, meu serviço, qual é o canal que eu vou usar, qual que vai ser a relação com o meu cliente, como que vai entrar dinheiro, quem paga a conta, qual é o modelo de negócio, quanto que sai de dinheiro, quais são as principais atividades que eu vou ter que fazer, quais são os parceiros que eu vou ter que buscar. São informações básicas, são informações práticas que são úteis no dia a dia e que você que vai começar o negócio consegue facilmente colocar em uma página, em uma folha, e aí fica muito mais fácil para você entender o seu negócio, para você pesquisar o seu negócio e para você mudar o seu negócio dia após dia. O Canvas da proposta de valor. O livro traz alguns exemplos de como conceitos de design podem ajudar a construir um ótimo modelo de negócios. Empreendedores praticam design todos os dias sem perceber. Eles planejam organizações, processos, projetos e estratégias o tempo todo. Para fazer isso, é preciso levar em conta fatores como concorrência, macroeconomia, meio ambiente, aspectos jurídicos e muitos outros, em um território desconhecido e com pouca quantidade de dados disponível. Esse é exatamente o conceito de design. Segundo o autor, os designers e os empreendedores enfrentam problemas e desafios similares, mas os designers possuem ferramentas que facilitam seu trabalho. Agora está na hora de os empreendedores também se beneficiarem de algumas ferramentas que irão alavancar os seus resultados. Uma das ferramentas é certamente o Canvas completo do Business Model Generation. Outra ferramenta é uma espécie de plugin do Canvas original. Um segundo Canvas que conecta os blocos de proposta de valor e segmento de mercado. Essa ferramenta auxiliar facilita achar um encaixe perfeito entre o seu produto ou serviço e o problema do seu consumidor. Vamos ver então como isso funciona. Primeiro, olhe para o segmento de mercado, ou seja, aquele cliente específico que você deseja satisfazer. Identifique quais são as tarefas que o seu cliente precisa executar. Logo em seguida, observe quais são as dores, ou seja, aquilo que realmente o incomoda de forma urgente. E finalmente, identifique o que o seu cliente deseja ganhar ao executar determinada tarefa. Agora que você já observou o seu cliente, olhe para o seu produto ou serviço e determine se ele é capaz de executar a tarefa solicitada. Descubra se a sua proposta de valor consegue eliminar as dores que o seu cliente enfrenta e analise também se os ganhos esperados pelo seu cliente estão sendo entregues pelos seus produtos ou serviços. O nome dado para essa ferramenta auxiliar é Canvas da proposta de valor. Ela proporciona a visualização real do problema enfrentado pelo seu cliente e a solução que a sua ideia propõe. E o que vale reforçar aqui, Gustavo, que você comentou e que está presente tanto no Canvas quanto no Canvas da proposta de valor, é justamente a importância do design. Nós vivemos numa era do design thinking, vários conceitos de design que estão sendo trazidos não só do design tradicional, mas o design para construir produto, o design para construir marca, o design para construir
plano de negócio, o design está presente em toda a nossa vida. Nós somos seres visuais em grande parte das vezes e nós precisamos incorporar esse conceito do Design Thinking. Inclusive há um livro, né? Existem alguns livros sobre o conceito de Design Thinking que eu faço um gancho aqui que nós podemos explorar ainda mais a fundo em futuros episódios, mas é importante nós reforçarmos que tudo isso que nós estamos falando nesse episódio em relação ao Canvas, em relação ao BMG, ele está muito relacionado à importância do design, à importância do visual, a importância da aparência, já que de fato nós somos seres visuais e fica muito mais fácil, como eu já comentei, não só para o empreendedor, só para quem está dentro do negócio, mas principalmente para um potencial investidor que recebe centenas de propostas de negócio, analisar um negócio de uma forma visual. Eu consigo bater o olho em um pedaço de papel, em uma tela, e eu consigo entender se faz sentido ou não faz sentido, se o negócio fica de pé ou não fica. E depois dessa primeira impressão, tendo esse primeiro aval, aí sim eu vou buscar mais informações sobre o negócio, eu vou buscar mais informações sobre o empreendedor, sobre o produto, todos os aspectos do negócio. Mas estando visualmente interessante, com os fundamentos, com a base estruturada para o negócio se sustentar de uma forma entregue, de uma forma visual atraente, fica muito mais fácil para todos os envolvidos do negócio, não só para o empreendedor, mas todos os que estão envolvidos aí de parceiros e investidores a fornecedores do seu negócio. Então, se você até agora não dava tanta importância para o design, se você até agora achava que o seu negócio, que o seu mercado, que o seu setor não tem nada a ver com design, é hora de mudar esses conceitos e a gente começar a entender que o design está presente em todas as áreas da vida, em todas as áreas do empreendedor, em todas as áreas do negócio, e uma prova concreta disso é o novo conceito de plano de negócio, que é 100% visual. Agora vamos falar um pouco das principais vantagens de se utilizar o Canvas e o modelo do Business Model Generation. Utilizando e preenchendo o Canvas corretamente para identificar o seu modelo de negócios, você terá a certeza de que pensou em cada uma das 9 áreas mais essenciais que impactam qualquer negócio. É como se fosse um checklist de tudo o que tem que ser levado em consideração durante o estágio inicial de planejamento. A visão geral que o Canvas proporciona força você a pensar em todos os aspectos do modelo do seu negócio. Assim, quando você enxerga algum bloco do Canvas vazio, você sabe que precisa desenvolver melhor aquele setor. Um segundo ponto muito importante é que o Canvas permite que em cada bloco ideias ou hipóteses sejam concebidas e testadas, e caso necessário, substituídas por outras ideias mais elaboradas e mais aperfeiçoadas. A terceira grande vantagem que esse sistema apresenta é que o Canvas é extremamente visual e intuitivo. Por isso, ele facilita a criação de apresentações para transmitir com muita eficiência as suas ideias para outras pessoas. É muito mais claro e convincente do que um plano de negócios de 50 páginas, por exemplo, pois se o modelo do negócio não estiver coerente, vai ser muito fácil de se notar. Um quarto ponto é que é muito fácil criar e manipular as ideias nos blocos do Canvas. Isso permite que as equipes que trabalham com ele possam mantê-lo sempre atualizado e refletindo todo momento a realidade do negócio. E finalmente, uma quinta vantagem é que o Canvas do Business Model Generation é 100% gratuito e existe muito material online de estudo, com exemplos, ideias e explicações a respeito do seu funcionamento. Agora vamos ver alguns cenários onde podemos aplicar o Business Model Generation. Podemos iniciar citando uma startup que está iniciando do zero em um ambiente extremamente dinâmico e desafiador. O conceito também é muito válido para compreender melhor e aperfeiçoar um negócio que já existe, ou para aperfeiçoar processos internos em grandes organizações. Finalmente, podemos utilizar o Business Model Generation
e a sua estrutura de Canvas para criar produtos ou serviços para segmentos de mercados novos ou já existentes. E não acho que você vai construir o seu Canvas e estará tudo resolvido, ou que você vai construir o seu Canvas e nunca mais vai mudar esse seu Canvas. Muito pelo contrário, é muito comum, isso eu falo por experiência própria em vários dos meus negócios. Eu tenho aqui vários arquivos, várias versões do Canvas, porque ele muda muito rápido. E como é fácil de mudar o Canvas, naturalmente que eu posso mudar ele de uma forma muito rápida. Você vai ter a sua primeira versão do Canvas, vai ser a sua 10ª versão, a sua 20ª versão, porque você vai atualizar e vai mudar ele constantemente a todo momento. Você validou uma nova questão no mercado na prática, você pode aperfeiçoar o seu Canvas. Você viu que uma coisa não funcionou, você pode mudar o seu Canvas de uma forma muito mais rápida, muito mais flexível e muito mais prática. E como o Gustavo comentou, talvez o checklist seja uma das principais características e vantagens do Canvas. Porque você poderia fazer isso em qualquer outro lugar, você poderia fazer isso num pedaço de papel, num pedaço de cartolina, num arquivo, sem necessariamente utilizar o Canvas. Mas a grande vantagem, talvez, do Canvas é justamente que você consegue usar ele como um checklist, para você não esquecer de pensar em alguns aspectos importantes do negócio que talvez você não pensou. Talvez você estava tão focado na sua ideia, tão focado naquela ideia mágica, tão focado no seu negócio, que você esqueceu de pensar na estrutura de custos, que você esqueceu de pensar nos potenciais parceiros. E o Canvas, com os 9 fatores, com os 9 pontos, ele te ajuda, ele te força a pensar nesses fatores. Com certeza você talvez não teria pensado em algum desses pontos se não tivesse utilizando o Canvas. E, mais uma vez, eu comento com experiência própria que é muito comum eu receber contato e pessoas pedindo sugestões, pedindo avaliações, pedindo propostas de parcerias, de sociedade em seus negócios, mas que muitas vezes esqueceu de pensar em um ponto tão básico, e os principais deles, quase que 100% das vezes, são nas questões financeiras. O ponto 5, fluxo de caixa, o ponto 9, estrutura de custos. O Canvas nos força a colocar isso no papel, a colocar isso de fato no nosso plano de negócio e entender de fato da onde entra dinheiro e da onde sai dinheiro. Então, por isso, acho que a lição principal que fica para você que está nos ouvindo aqui no Canvas é que use o Canvas como uma referência. Não se apegue a um modelo, não se apegue a um conceito. Tem muitos negócios que construíram sem plano de negócio nenhum, tem outros que foram construídos com Canvas, tem outros que foram construídos com plano de negócio tradicional. De novo, o que eu sempre reforço, não existe um único formato, uma única receita, uma única fórmula mágica. O Canvas é simplesmente mais uma ferramenta para te ajudar, mas não se apegue a ela. Não é porque você preencher um Canvas que o seu negócio vai funcionar, ou porque você não preencher um Canvas que o seu negócio não vai funcionar. Ele simplesmente é uma ajuda a mais, é um reforço a mais nesse mercado, nesse oceano tão intenso e tão difícil que nós empreendedores temos para enfrentar. O Business Model Generation, ou BMG, é um livro extremamente rico e visual e que também apresenta outras ideias que não comentamos aqui nesse episódio, como o estudo de diversos modelos de negócio, conceitos de estratégia, design, processos, storytelling. Existe até um capítulo que fala a respeito da estratégia do Oceano Azul e como aplicá-la no conceito do Business Model Generation. Mas o que não deixa de ser um consenso, não só no Brasil, como na comunidade internacional de empreendedores, é que o que realmente vai ficar por muito tempo é o Canvas do Business Model Generation, que está com certeza modificando a maneira como as pessoas pensam, planejam e executam as suas ideias e os seus negócios. Por isso, se você ainda não ouviu falar ou não conhece o Canvas, você pode baixá-lo aqui no link que colocamos na descrição desse episódio, ou entre no grupo do Resumo Cast no Facebook, onde nós postamos regularmente material, e o Canvas vai estar lá.
E se você ainda não assinou o Resumo Cast, acesse www.resumocast.com.br, é totalmente gratuito. E lá você vai encontrar as instruções de como sincronizar automaticamente todos os episódios novos e também os passados com o seu smartphone, seu computador ou com o seu tablet. Então o Resumo Cast vai ficando por aqui, vamos chegando ao final. Um grande abraço a todos e até semana que vem.